Neste vídeo, nós vamos explorar um pouco mais sobre como os fungos oportunistas, aqueles fungos que normalmente não infectam as pessoas, a nós humanos, mas que conseguem infectar, eles conseguem infectar facilmente diferentes tipos de hospedeiros, diferentes espécies de mamíferos, anfíbios e outros tipos de animais, até mesmo plantas. E nós entenderemos mais sobre o processo de evolução que permite com que esses fungos consigam infectar a nós humanos e até mesmo as plantas. E nós vamos entender também como o ambiente impacta nesse processo de evolução, nesse processo da evolução da patogenicidade desses fungos. Sejam muito bem-vindos ao canal Eterna Busca. Eu sou o Jordan, biólogo e mestre em ecologia de biomas tropicais. Vamos começar por explorar um tema dos fungos que são capazes de infectar seres humanos saudáveis. A maioria dos fungos que são capazes de infectar humanos saudáveis evoluiu para infectar outros hospedeiros, tais como as amebas, insetos ou pequenos mamíferos. Inclusive, esse tema de como os fungos interagem e a seu processo evolutivo está associado com a predação das amebas no solo, nós já falamos isso no nosso vídeo anterior dessa série, que inclusive esse vídeo aqui já é o 6º vídeo de uma série de vídeos explorando mais sobre o processo de evolução dos fungos. Depois confere lá que ficou bem legal. E essa característica dos fungos de poder infectar diferentes tipos de micro-organismos contrasta bastante com algumas bactérias, como é o caso do Streptococcus pyogenes, ou a Mycobacterium tuberculosis. O Streptococcus pyogenes, que causa uma infecção bastante grave em nós humanos, e o Mycobacterium tuberculosis causa a tuberculose. Essas duas bactérias, a sua virulência, ela é específica para nós seres humanos e elas atingem nós humanos somente. Elas não infectam outros animais, normalmente. A capacidade de utilizar esses hospedeiros humanos saudáveis, no caso dos fungos, porque isso, como nós já falamos, eu acho que no nosso 3º vídeo dessa série, são pouquíssimos fungos que conseguem infectar a nós humanos. Depois confere lá que nós temos um vídeo falando sobre a hipótese de como a nossa temperatura corporal alta, além da característica da febre que nós temos, consegue limitar muito a quantidade de fungos que conseguem nos infectar. Essa capacidade de alguns fungos de poder infectar a nós humanos, ela teria evoluído de forma independente em 3 grandes filos dos fungos. O primeiro deles é o Entomatophytoromycota, o segundo dele o Ascomycota e o terceiro o Basidiomycota. A termotolerância, que é justamente essa capacidade de tolerar temperaturas variáveis, principalmente temperaturas altas, porque os fungos comumente eles vivem em temperatura ambiente que tem uma média de 25 graus na maioria dos locais do mundo, podendo variar para mais ou para menos. Porém, a temperatura corporal humana ela é muito alta, a temperatura corporal de mamíferos como um todo. A nossa temperatura com essa média de 36 graus é muito mais quente do que a temperatura ambiente. Então, superar essa capacidade do nosso corpo, desse calor alto do nosso corpo, é uma característica chave para que os fungos patogênicos de humanos e de outros animais possam infectar a nós animais que temos sangue quente. Outra característica que evoluiu repetidamente em fungos patogênicos, lembrando que patogênico é o termo usado para aqueles fungos que podem causar doenças em nós humanos ou em animais ou em plantas. Essa capacidade, que é outra capacidade importante, é a sua osmotolerância, o que significa que as células elas podem tolerar e se adaptar em meios nutricionais com alta osmolaridade. E essa osmolaridade é a concentração que existe de um soluto e um solvente. Por exemplo, no corpo humano, o solvente é a água e o soluto é o composto, principalmente de sódio, ureia e glicose. Então, variações grandes na concentração desse sódio, ureia e glicose no meio solvente, que no caso é a água, isso dá a nossa osmolaridade. Então, essa variação grande é o nome que se dá dessa questão da osmotolerância que alguns fungos conseguem ter. Um exemplo particularmente notável de evolução convergente, que é a evolução de formas separadas, mas que elas convergem, elas fluem para uma mesma direção,
é a capacidade do desenvolvimento de certos fungos que são patogênicos, que podem causar doenças em nós humanos, de alternar entre dois tipos de crescimento. O crescimento filamentoso ou micelial, que é aquele formato como se parece um bolor, que parece as raízes das plantas, e um outro tipo de formato, que a gente já veio falando aqui várias vezes, que é o formato de levedura, que basicamente é aquela célula única, pequena e redondinha. Essa característica de mudar de forma do filamentoso para as leveduras evoluiu várias vezes de formas independentes em vários filos fúngicos. Aqui nós temos o exemplo clássico de um fungo que nós já falamos aqui no canal, que já tem vídeo, que é o Sporotrix, que causa a esporotricose. Depois confere lá esse vídeo, que inclusive é um dos vídeos mais completos aqui no canal, é um vídeo muito legal, explicando mais sobre as características dessa doença, e em breve virá mais outros 4 vídeos dessa doença especificamente, da esporotricose. Aqui nós temos as hifas do Sporotrix, que é essa forma micelial que o fungo tem quando ele está no ambiente. Já quando o fungo entra no animal, a gente tem as leveduras do Sporotrix, que inclusive essa levedura que vocês estão vendo na foto é de uma levedura que eu coletei a amostra no ano de 2022. Então, quando o fungo infecta o animal, ele muda para essa forma de levedura. Nesses fungos que são dimórficos, termicamente dimórficos, ou seja, a mudança de crescimento do meio filamentoso, que é esse meio micelial, para que ele possa crescer como uma levedura durante o processo de infecção, confere uma proteção contra as respostas da defesa imune do hospedeiro. Lembrando que fungo dimórfico são todos os fungos que mudam de sua forma de crescimento de acordo com a temperatura. Normalmente esses fungos dimórficos, como no caso do Sporotrix, na temperatura ambiente de cerca de 25 graus, ele está na forma micelial, nessa forma de hifas. Já quando ele está na temperatura de 37 graus, ele está na forma de levedura. E aí já entrando mais nessa capacidade da patogenicidade dos fungos, e entrando nessa característica de causar doenças. Comparações entre os genomas de fungos que são patogênicos e os seus parentes que não são patogênicos, que não conseguem causar doenças, identificaram inúmeras diferenças genômicas em larga e pequena escala associadas às origens da patogenicidade, implicando muitos genes com diversas funções. Uma diferença notável entre fungos patogênicos que são termicamente dimórficos, que são esses que conseguem mudar de forma de acordo com a temperatura, e os seus parentes que não são patogênicos, é que os patógenos eles perderam genes metabólicos secundários e também genes associados à degradação do material vegetal. Lembrando que a maioria dos fungos que tem essa a maioria não, mas uma boa parte dos fungos que são essa característica oportunística, que eles normalmente não são sempre patogênicos, mas podem ser, eles degradam matéria vegetal. Mas aqueles fungos que são especificamente patogênicos, que somente afetam como doença, eles acabaram perdendo esses genes associados à degradação. Um exame de transferência horizontal de genes no grupo de fungos, que é o fungo da malacésia. A malacésia ela é um tipo de fungo muito comum em cães, que afetam principalmente as orelhas, essa região das orelhas. São fungos bem comuns nessa região. Esses exames identificaram mais 2 dúzias de genes que provavelmente foram adquiridos de bactérias, incluindo um gene codificador de flavohemoglobina, que demonstrou estar envolvido na resistência ao óxido nítrico e na interação com o hospedeiro humano. Lembrando que nós até falamos aqui algumas vezes anteriormente, o óxido nítrico é o composto usado pelo nosso sistema imune para poder combater os fungos. Então, essa resistência ao óxido nítrico do grupo dos fungos da malacésia veio de uma transferência de genes das bactérias para o fungo. Lembra que eu acho que no nosso 4º vídeo, mas não lembro jamais, mas nós temos um vídeo aqui que nós explicamos sobre a questão dos biofilmes e que as bactérias elas crescem junto dos fungos nesses biofilmes e elas podem trocar material genético entre si. Comparações entre espécies de aspergillus patogênicos e não patogênicos
que são intimamente relacionadas, né, parentes próximos, revelaram extensas diferenças na presença de grupos de genes biosintéticos envolvidos na biossíntese de metabólitos secundários. Várias dessas pequenas moléculas que são bioativas são conhecidas por serem importantes na ecologia do Aspergillus e também para modular a biologia do hospedeiro humano. Lembra que no nosso canal, né, nós temos uma série de vídeos em que nós falamos sobre os compostos secundários das plantas, principalmente das plantas tóxicas, que geralmente esses compostos secundários que as plantas usam para combater os seus parasitas, os seus animais que estejam comendo, os herbívoros, nós usamos esses compostos como potenciais medicinais. E aqui no caso dos fungos é a mesma coisa. Esses compostos secundários eles são usados como uma forma do fungo de combater as defesas do seu hospedeiro. Variantes genéticas associadas a essa patogenicidade também são encontradas em exames de variação dentro da própria espécie de um único fungo, em que existem cepas do fungo que são mais virulentas do que outras. Cepas do principal patógeno, o Aspergillus fumigatus, apresentam variação na estrutura dos seus biofilmes, o que influencia a capacidade de algumas cepas de crescer em ambientes que tenham baixa concentração de oxigênio, como é o que acontece dentro dos pulmões humanos. Então, esses tipos de fungos, algumas cepas do Aspergillus fumigatus, conseguem desenvolver um biofilme muito mais eficiente para que eles consigam viver lá no pulmão humano. As imagens de microscopia eletrônica de varredura, que está aqui aparecendo na tela, revelam biofilmes do Aspergillus fumigatus que são cultivados em lâminas de cobertura. E aqui a gente tem um esquema embaixo de como é essa estrutura do biofilme, em que a gente tem as hifas aqui em verde, com algumas estruturas de dispersão do fungo, e externamente mais para cima a gente tem essas estruturas entrelaçadas que você consegue ver como é esse biofilme que vai proteger o fungo que está ali crescendo no pulmão. Os fungos, frequentemente, eles crescem muito em biofilmes e que são essas comunidades agregadas em volta de uma matriz extracelular que os fungos produzem, e alguns tipos de fungos produzem isso até em conjunto com bactérias, e que isso protege o fungo porque ele impede que o sistema imune consiga entrar naquele local onde estão aquelas células do fungo, e assim ele vai ficar protegido do sistema imune. Além de ficar protegido da dessecação, da perda de água, dessa questão da falta de oxigênio também. Muitos fungos clinicamente importantes para a clínica médica demonstram formar biofilmes, como é o caso da Cândida, do Aspergillus, do Cryptococcus neoformans, do Fusarium, do Blastocysomyces captatus, da Malassezia pachydermatis, do Pneumocystis. Todos esses grupos de fungos que são importantes para a medicina humana e também para a medicina veterinária formam biofilmes para se protegerem. No ambiente clínico, os biofilmes fúngicos podem se propagar em dispositivos médicos artificiais, principalmente cateteres, bem como superfícies do corpo, epiteliais e também endoteliais. Lembra que no nosso segundo vídeo nós falamos sobre isso, de como normalmente fungos não afetam a nós humanos, porém nas últimas décadas, com o avanço da medicina, com a melhoria das técnicas, com o avanço das técnicas cirúrgicas invasivas, tempos prolongados, procedimentos em que as pessoas ficam com materiais externos introduzidos no corpo por longos tempos, tratamentos de quimioterápicos, imunossupressores, todas essas características em que a pessoa está com alguma estrutura introduzida no corpo, que é porta de entrada para os fungos, ou com o sistema imune debilitado, coisa que normalmente as pessoas não estariam e o fungo não conseguiria infectar, o fungo começa a infectar. Então a gente tem começado a ter mais doenças fúngicas por conta do avanço das técnicas médicas. Nós detalhamos mais sobre essa informação lá no nosso vídeo anterior, depois confere lá que é bem legal. Os biofilmes resistentes às terapias antifúngicas e também às defesas do hospedeiro tornam-se notoriamente difíceis de erradicar. Uma característica definidora da formação do biofilme é a produção de uma matriz extracelular produzida por micróbios, pelos fungos e as bactérias, que formam uma espécie de cola necessária para a adesão do micro-organismo no local onde ele está. Seja no corpo, no caso dos pulmões, as células, ou no catéter, ou em uma sonda,
que foi introduzida, então eles ficam naquela superfície, precisam se colar ali para não serem levados embora, permanecerem ali. E essa cola também serve como uma espécie de escudo que vai criar reservatórios protegidos de infecção do fungo. Além dessas problemáticas todas que a gente tem trazido, existe uma outra questão quando envolve os fungos, que é as dificuldades no entendimento do fungo. A pesquisa sobre a evolução fúngica e também a sua ecologia, tradicionalmente, ela tem sido muito asséptica. Muitas vezes meramente limitada à descrição de correlações numéricas ou de descrições do que está acontecendo superficialmente. Os microbiologistas tendem a ver esse assunto dos fungos de um ponto de vista puramente bioquímico, da interação entre o composto do fungo com o composto do organismo que ele está infectando. E às vezes eles são vistos até como entidades abstratas que realizam transformações metabólicas na natureza que podem ser amostradas aleatoriamente por tecnologias de sequenciamento, que é no caso das questões de PCR e afins, técnicas moleculares. Porém, os micróbios, os fungos em particular, eles são entidades vivas e que eles ocupam um espaço físico no ambiente. E eles interagem com outros organismos, sejam eles macro ou micro, e eles competem por recursos. Assim, eles podem e devem ser estudados sobre os princípios da ecologia tradicional. Os fungos vivem e prosperam em ambientes que são extremamente diferentes daqueles familiares aos ecologistas. Porque normalmente, nós ecólogos, principalmente aqui falando, estudamos grandes processos ecológicos de grandes ambientes. Então essa microecologia que acontece dentro do corpo de um animal ou dentro das células e afins acaba não sendo tão bem entendida por nós ecologistas e menos ainda pelos microbiologistas dessa relação do fungo com o seu hospedeiro. Nós podemos facilmente imaginar como é a vida em uma savana, em um rio, uma montanha ou em um incêndio, Porém, como é que é a vida dentro de um corpo, dentro da corrente sanguínea, dentro de um pulmão, é muito mais difícil de entender. São perguntas muito mais difíceis de serem respondidas e muito mais complexas, e existem muito menos pesquisa nesse sentido. É necessário reunir todas as informações que nós temos e usar também a nossa imaginação para elaborar cenários hipotéticos que sejam plausíveis para descrever como é que os fungos se adaptaram aos seus nichos atuais. Porque pensando em como eles conseguiram essa adaptação, a gente também pode pensar em como poder desenvolver antifúngicos mais eficientes para poder combatê-los. Principalmente pensando que os fungos não somente afetam a saúde humana, como a saúde animal e a saúde vegetal também. Que nós já falamos até no primeiro vídeo dessa série, que eu vou deixar indicado para vocês conferirem aqui logo após o término desse vídeo. E eu vejo vocês no nosso próximo vídeo, que nós vamos falar sobre a Candida auris, que é um dos principais fungos graves que podem nos afetar a nossa espécie humana. Vejo vocês no nosso próximo vídeo. Até mais!